Psicosfera Vegana. Porque o veganismo, pra mim, ele é acima de tudo, cara, um ato de justiça, velho. E aí eu fui pesquisar sobre a indústria do leite e eu percebi que a indústria do leite, ela é pior do que a indústria da carne. A cultura, ela pega, ela atravessa as pessoas, né, na sociedade, e as pessoas reproduzem isso sem questionamento nenhum. O veganismo popular, o vegano periférico, né, a página, ela surge dessa necessidade de mostrar para as pessoas que é o seguinte: isso é o que a gente tem para comer, isso é o que a gente tem para comprar. Se aqui no mercadinho tiver esse produto não testado em animal, a gente vai comprar. Se não tiver, o que a gente vai fazer? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora Caterini. E eu sou o Adriano José. Está começando o nosso segundo episódio da segunda temporada da Psicosfera Vegana, que está se desdobrando na pauta do veganismo popular ou veganismo periférico. Bom, isso aí, pessoal, acabamos nos esquecendo no último episódio, um pouco talvez pelo nervosismo da estreia, né, Débora? Primeiro episódio aí da segunda temporada, e a gente ficou um pouco nervoso e esquecemos aí de divulgar as nossas redes sociais. Então você que já é nosso ouvinte, né, ou você que está chegando aqui agora, sabe que estamos lá no Insta, o perfil é Psicosfera Vegana, e estamos organizando lá nossas indicações de leituras, divulgando o nosso trabalho, e vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail, que é o psicosferavegana@gmail.com. A gente aceita sugestões de pautas, críticas, elogios, tudo que vocês quiserem mandar aí para se comunicar com a gente. Uma outra novidade é que também não foi comentado no último episódio, é a retomada do canal do YouTube da Psicosfera Vegana. Como o podcast ganhou mais voz, né? Ganhou aí a voz da Débora para agregar com a gente, também tem mais braços para ajudar e distribuir no maior número de plataformas possível. Então segue lá a gente no YouTube, né? Vocês irão encontrar os episódios desta segunda temporada. Aos poucos a gente está também colocando lá os episódios da primeira temporada e nós vamos postar vídeos de algumas gravações. Quem sabe a gente possa aí também fazer uma live brevemente, né? O pessoal da Antar tem demonstrado aí uma força de vontade aí de produzir vídeos também, e a gente vai divulgar essas coisas com relação ao veganismo. Bom, vocês sabem que nos propomos a discutir e debater uma ideia que é em si mesma totalmente diferente do que a maior parte das pessoas entendem que seja o veganismo. Dentro dessa perspectiva, não tínhamos melhores representantes deste movimento que os criadores do vegano periférico, o Léo e o Eduardo, que há um bom tempo vem falando e postando nas redes sobre a luta vegana na quebrada e sobre uma alimentação sem sofrimento animal e acessível a todos. O perfil deles no Instagram tem cerca de 355 mil seguidores. Saiu recentemente um documentário produzido pela Mídia Ninja com esse mesmo título, Vegano Periférico. Nós estamos aqui com o Léo e o Eduardo para trocar uma ideia massa sobre esse segmento de veganismo periférico. Sejam bem-vindos, Léo e Eduardo. Valeu, muito obrigado. Muito feliz de estar num espaço como esse aqui, com pessoas incríveis, com pessoas pensando a sociedade de forma tão consciente, tão lúcida. Muito feliz de estar por aqui. Eu sou o Léo. Dá um salve aí do Zão. Salve, salve, gente. Pô, muito obrigado. Valeu, Débora. Valeu, Adriano. Quero agradecer muito pelo espaço, pela oportunidade. E é isso, não tem como ser de outra forma. Tem que ser popular. Qualquer movimento precisa ser popular para atingir a maioria. É isso aí. Vamos junto. Muito legal, gente. Uma honra ter vocês aqui. E assim, só para começar provocações e conversas, a gente gostaria de saber o que o veganismo significa para vocês agora, nesse momento, depois de tanta caminhada, depois de tanta aprendizagem. Como vocês definiriam o veganismo para vocês neste momento? Então, o veganismo, quando eu me tornei vegano, lá em 2015, foi por uma questão puramente ética, totalmente ética, 100%. Eu não concordei
com um vídeo que eu vi dos porcos no Rodoanel, com o que as pessoas estavam fazendo com esses animais naquele caminhão quando tombou, mas eu não tinha conhecimento nenhum da causa, nenhum. E eu fui me aprofundando cada vez mais. Agora, Dé, respondendo a sua pergunta, hoje, como eu enxergo o veganismo, para mim é uma causa que vai na raiz de todos os problemas praticamente socioambiental que nós enfrentamos hoje. Para mim é isso. Porque assim, quando você olha para a indústria animal, a crueldade que é cometida com os animais, quando você olha para o meio ambiente, o que é feito para produzir esses animais, toda forma de exploração, desde o solo até de ceifar uma vida, o veganismo é contra. E, por exemplo, o veganismo não luta por mudanças climáticas, não é a pauta do veganismo. Ele colabora e muito, como diversos artigos mostram por aí. Só que se você pegar, por exemplo, a pauta climática, com o veganismo colaborando imensamente, a destruição ambiental vai afetar principalmente as periferias e os mais sabotados e as sabotadas. Então, o veganismo hoje é uma causa completamente política. Completamente política. Entendeu? Então, para mim, o veganismo vai na raiz de todos os problemas que nós enfrentamos hoje. Basicamente é isso. Assim, para mim, contemplando tudo que o Du já falou, cara, quando eu olho para o movimento vegano, quando eu olho para como esse movimento está se estruturando em decorrência a toda essa exploração que está rolando, né, em relação a toda essa exploração que está rolando no mundo, seja a exploração da pobreza, seja o pobre sendo explorado, seja milhares de animais sendo explorados, seja o meio ambiente sendo devastado. Tudo isso, cara, quando você olha para o movimento vegano, pra gente, o movimento vegano ele começou a partir dessa visão da questão dos animais, cara, do quão cruel é explorar os animais. Só que quando você olha, você fala, caramba, esse movimento ele consegue abraçar realmente muita coisa que tá causando um mal-estar no mundo mesmo, tá ligado? E aí você fala assim, caramba, velho, o movimento vegano ele faz muito sentido, quando visto de uma forma séria, de uma forma politizada e de uma forma simples. Agora, existe esse lance da gourmetização, que a gente fala muito sobre isso, a gente vai falar muito nesse podcast, cara, que acaba tornando a parada totalmente diferente do que a gente acredita. Porque o veganismo, pra mim, ele é, acima de tudo, cara, um ato de justiça, velho. Um ato de justiça com as vidas que são perdidas, com os animais que são extremamente explorados dentro dessa sociedade. Cara, desde, sei lá, uma cor de uma caneta até um bife dentro do nosso prato, existe uma cadeia gigantesca de exploração animal. Os animais são tratados da pior forma possível, cara. O especismo, ele tá instalado na sociedade de uma forma extremamente gritante. Então, o veganismo significa, para mim, acima de tudo mesmo, um ato de justiça, velho. Pô, muito bacana essa definição de vocês aí. Agora me chamou a atenção a questão que aparece, inclusive, no documentário, que é da queda da tombada do caminhão dos porcos, né? Essa ação, eu não tinha me ligado isso no documentário. Essa notícia fez vocês se tornarem veganos, é isso? Exatamente, eu costumo falar isso muito em várias lives, vários vídeos, mas foi como tudo começou para mim, né? Em 2015, quando eu tive contato com esse caminhão que tombou, lá no Rodoanel com porcos, eu comecei a pesquisar o que estava acontecendo. Só que eu tive contato a primeira vez, Adriano, com ativistas mostrando o que estava acontecendo, que aqueles animais estavam recebendo comida, água, vários daqueles animais foram resgatados. Eu falei, peraí, eu tenho animal em casa também, eu tenho um cachorro em casa, eu tenho gatos em casa, eu jamais aceitaria isso com esses animais. Por que eu tenho que aceitar isso com porcos? Isso, minha mente ela ficou nisso, entendeu? Qual que é a diferença? Só que, irmão,
sem conhecimento, sem ninguém da minha família falar sobre isso, sem conhecer ninguém, mano, não tinha nenhum parceiro, não tinha nada que era vegano, vegetariano e nada do tipo. Não conhecia nada. Só que eu fiquei com isso na mente, eu falei, por que está tratando esse animal desse jeito? E aí eu fui pesquisar e descobri que os porcos são tão e até mais inteligentes que os cães. Aí eu falei, peraí. Falei, não, carne eu não consumo mais. Carne eu não consumo mais, não consumo carne de porco. É até engraçado uma coisa que eu falo, que eu ficava na dúvida se presunto era carne. Então, assim, no começo, eu era tão ignorante nesse sentido que eu falava, mano, será que presunto é carne? Tá ligado? E aí eu fui... Acho que todo mundo tem essa dúvida aí, né? Exatamente. As pessoas ainda têm dúvida se a indústria de ovos e leite explora os animais, né? E matam os animais, né? Sendo que sim, mata e explora muito. Mas então, pra você ver o nível. E aí eu fui, cara, assim, eu entrei numa onda de pesquisar, de me informar, porque assim, eu queria saber se eu tava errado, né? Falei, não, peraí, não é possível que a galera faz isso há milhares de anos, fazem isso há centenas de anos, e agora eu vou parar de comer porque eu achei errado. E aí, a indústria animal se colocou na internet pra mim, assim, de uma forma muito ampla. Cada site que eu abria, cada informação que eu encontrava, tudo, a senciência animal, né, que é a capacidade dos animais sentirem dor, cara, tudo isso explodiu minha mente de uma maneira muito grande, velho. Então, assim, não foi por questão de saúde, não foi por questão de alimentação, não me tornei vegano por conta do meu corpo, foi por conta da exploração animal, 100%. E na sequência, contando essa história, nós trombamos um ativista de Campinas que estava com a camiseta escrito Leite é Crueldade. E inclusive ele estava dentro do busão, né? Ele mora na região do Campo Grande, lá em Campinas. E leite é crueldade? Eu falei, pô, já parei de rangar carne, parei de comer essas paradas, então não tô causando nenhum problema. Quando eu vi essa camiseta, eu falei, não, peraí, eu já tô nessa onda, então eu tenho que pesquisar o que isso quer dizer, mano. O que esse cara tá querendo dizer com essa camiseta, entendeu? E aí eu fui pesquisar sobre a indústria do leite. E eu percebi que a indústria do leite, ela é pior do que a indústria da carne. Porque a indústria da carne, ela cria o animal com a finalidade de matar aquele animal. Isso é horrível. Já é um absurdo. Só que a indústria do leite, ela insemina artificialmente vacas, sem a vontade, claro, ninguém vai perguntar para a vaca isso, não tem nem como, ou seja, é sem vontade, explora ela por 5 anos, tirando o leite dela com úberes inflamados, com mastite, ou seja, o bezerro que era para beber aquele leite, ele é colocado de lado, preso numa baia, não pode se movimentar porque ele vai virar carne de vitela, ou aquele bezerro é enviado ao salsicheiro para fazer salsicha, ou seja, a indústria da carne trata o animal como uma coisa, um produto que não tem sentimento, que não sente, que não respira, que não enxerga, sabe? E aí eu falei, cara, não é possível isso, irmão, não é possível aceitar uma parada dessa. Entendeu? E assim, essa vaca, quando ela chega com 5 anos de exaustão, ela é abatida e vai para a indústria de hambúrgueres. Cara, eu falei, não é possível que eu concordo com isso. Um leite que era para o bezerro é separado da mãe e esse leite vai ser vendido para a gente tomar iogurte Danone, para tomar com Nescau. Não é para satisfazer nenhuma necessidade, né? Na verdade é um luxo, né? É um luxo, exatamente, é um luxo. E assim, não faz sentido. Até com essa resposta que eu dei agora, ela até complementa a que a Demi fez no começo, sabe? Eu enxergo tudo isso hoje e falo, não tem como eu deixar de ser vegano, não tem como eu consumir um produto de origem animal hoje. Faz 5 anos já que eu não consumo. Eu tô super bem. Não tenho nenhum problema no meu corpo, não tenho nenhuma deficiência de nutriente, nada. Entendeu? Então, olhando todo esse panorama, eu falo, o veganismo hoje é a coisa mais certa pra mim. Entendeu? Parece que tira uma venda dos nossos olhos, não é essa sensação? Parece que a gente tava vendo... Não, 100%. A gente tava vendado, que a gente tava vivendo, não sei, talvez
sem entender o que a gente estava fazendo na vida, e parece que o veganismo, não só o veganismo, outras coisas que a gente vai aprendendo na vida, parece que vai tirando vendas no nosso olho e fala assim, gente, como eu pude viver tanto tempo desse jeito? Eu não sou religiosa, mas hoje eu peço perdão ao universo, à Mãe Terra, por ter vivido tanto tempo comendo carne, consumindo leite que não foi feito para mim. E olha que eu nunca gostei de leite, viu, gente? Mas eu consumia por uma cultura, por uma coisa que às vezes eu nem sabia por que eu estava comendo aquilo, né? E hoje eu me sinto... Eu acho que eu me sinto mal porque, assim, informação realmente vai chegando pra gente que mora na periferia muito a passos largos, né? Vai chegando muito devagar mesmo. E ela chega fragmentada, né? A informação na periferia ela chega esfarelada, fragmentada, chega em pedaços, você tem que catar, você tem que juntar, você não consegue assimilar a informação. A maior parte das periféricas e periféricos sofrem dessa sabotagem educacional, né? Então, assim... Exatamente. E uma coisa, Dé, que você falou, eu só queria reforçar isso. O veganismo, na minha visão de um movimento extremamente político, ele é o que abrange tudo, tá? Porque, assim, tem diversos movimentos hoje sociais que são maravilhosos, que falam, que lutam, que estão na frente de vários movimentos, porém, não questiona a cadeia de produção de várias coisas. Não questiona a cadeia de produção de um pedaço de carne que está no seu prato, de uma roupa que está sendo vestida. Até tem alguns, mas não é a maioria. Entendeu? Então isso também me chamou a atenção no veganismo. Quando eu me tornei vegano, eu entrava no supermercado, peraí, que empresa que é essa daqui? Ela tem exploração humana? Ela tem exploração animal? Peraí, deixa eu ler aqui o rótulo. Ah, essa empresa aqui é da Cargill? Ah, essa empresa aqui é da PepsiCo? E aquela ali? Então, assim, muda a sua visão de mundo, né? Como você está falando, tira a sua venda, né? Você entra no supermercado, você começa a olhar amplo. Você começa a questionar, você começa a criticar, você começa, peraí, o que eu estou comprando? O que eu estou comendo? Da onde que vem isso daqui? E a sua vida se torna política, você se torna um ativista naturalmente. Então o veganismo faz muito isso com a gente. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa que foi uma coisa que mexeu muito comigo na adolescência e que eu acho que tem muito a ver com o veganismo. Eu comecei a fazer teatro numa ONG ambientalista na cidade de Tiradentes, extremo leste de São Paulo. Isso para mim foi um privilégio, né? Por ter essa consciência na periferia, naquele momento, com 15 anos, 2004, alguma coisa assim. E uma vez eu vi um vídeo na internet de como seria o mundo em 2050. E aí no vídeo era uma distopia, né? Eles falavam que tava todas as pessoas com cabeça raspada porque não tinha água para tomar banho, daí o cabelo acabava trazendo bicho, trazendo sujeira, tal. Eles pagavam por metros cúbicos de ar e todo mundo tinha direito a tomar meio copo de água por dia para conseguir sobreviver, né? Não tinha rios, não tinha mananciais, não tinha floresta, não tinha nada. E aquilo me tocou de tal maneira que eu fiquei pensando nesse vídeo, falei, gente, pelo amor de Deus, 2050 tá aí, provavelmente eu vou ter netos, eu vou ter filhos, ou provavelmente eu vou estar viva, e aí e veio essa urgência. Hoje eu entendo que a urgência a forma para que não chegue naquele extremo, talvez parta desse movimento vegano. Talvez não, certeza que parta desse movimento de consciência do planeta Terra, que o planeta Terra, ele é sim... Tudo que tem no planeta Terra tem um fim, não tem nada perpétuo, né? A água pode acabar, tudo pode acabar, nada é perpétuo. E hoje eu consigo entender o porquê que eu escolhi o veganismo, porque já naquela época esse vídeo já me tocou de uma forma tão forte que eu não sabia explicar porque estava tão forte em mim. E hoje eu entendo que eu já tinha uma consciência, só que eu tinha as vendas ainda na minha frente, né? Que é difícil de tirar. É exatamente isso, cara. E falando nesse lance de venda, né? Eu sempre penso na questão da ignorância, né? O quanto eu olho, quando eu tô na quebrada, assim, trocando ideia com a rapaziada e eu sinto o quanto há uma ignorância, cara. Eu tava até conversando com a minha companheira, velho, sobre a alienação, o quanto ela é profunda e o quanto as pessoas não conseguem enxergar certas coisas, né?
E aí, nessa reflexão, eu fico pensando até na minha própria vida, na vida do Du, né? Como foi pra gente, trampando no McDonald's. Depois eu fui trampar num bagulho de promotor de vendas em supermercado. E aí, no meio de tudo isso, eu tava meio consciente. Eu era garçom numa cachaçaria sertaneja, sabe? Eu convivia com uma galera assim. Então, eu tive muito contato com essa rapaziada, tendo consciência. Tipo, eu tendo consciência, assim, não que eu seja uma pessoa consciente, mas dando atenção para algumas coisas que talvez eles não estivessem olhando ainda, saca? E aí eu provocava várias trocas de ideias, assim, eu provocava várias questões ali, e você percebia que tudo que eu estava pensando estava mais direcionado para uma pequena classe, assim, de pessoas intelectuais do que para a maior parte das pessoas. Então, com essa reflexão, eu pensei, cara, tudo que a gente faz nessa vida, a gente apenas reproduz, né, mano? A gente está reproduzindo o que tem dentro da nossa cultura, a gente reproduz o que a nossa família fala. Nós nos tornamos reprodutores de ideias, reprodutores de comportamento. E a questão do consumo de animais, de usar produtos testados em animais, tudo isso, cara, ninguém faz tudo isso de forma pensada, né? Ninguém senta e fala, nossa, quando eu tinha 3 anos de idade, eu decidi que eu ia comer carne. As pessoas simplesmente elas vão comendo, elas simplesmente tomam leite, entende? Ninguém com 7 anos de idade pensa, nossa, isso é essencial para minha vida. Não, a sua mãe te deu, você aprendeu a tomar, chegou com uma certa idade, você se acostumou. Então, eu acho que essas reflexões, né, sobre o quanto a gente reproduz as coisas e não pensa por si só, e não reflete sobre as coisas, se é ético ou não. E aí nisso caiu na questão da minha escolha, né, da minha visão pelo veganismo, porque o meu processo foi totalmente diferente do Dudu. O processo do Dudu teve uma transição, ele teve o contato lá com os porcos do Rodoanel, que caiu, que é uma coisa horrível, e eu também tive esse contato. Só que no momento que eu tive esse contato com os porcos do Rodoanel, eu estava numa outra vibe na minha vida, focado em outras coisas, com outras prioridades. E aí eu acabei não entrando nessa, né? Eu falei, entrando no sentido de tipo, eu não vou pesquisar nada, não vou olhar nada, porque eu sei que eu vou ter que mudar. Porque para mim faz sentido as coisas que eu sei, assim, né, de tabela. Faz sentido. Só que eu também tinha um problema com a alimentação, cara. Eu não comia absolutamente nada, né? Eu só comia arroz, feijão e um pedaço de bicho morto, ou ovos de galinha, um copo de leite com achocolatado. Então essa era a minha rotina. E aí nisso, com o passar do tempo, o Du já foi fazendo a transição dele, o Du se tornou vegano e eu falei, caramba, velho. Eu preciso dar uma pesquisada nisso e ver se faz sentido, né? Porque o Du tá nisso há tanto tempo, ele lá, e eu falando, pô, faz sentido. Só que eu tinha esse lance de eu não vou conseguir comer, eu vou ficar meio assim. Aí eu comecei a pesquisar muito, comecei a pesquisar bastante. Eu estudei, comecei a ler artigo, vi documentários. Aí eu falei, caramba, a parada faz muito sentido. A princípio, o que me motivou mesmo foi a questão dos animais, a princípio, né? Foi essa questão dos animais. Aí depois você começa a estudar, a dar uma olhada e você fala, caraca, velho, tem uma série de coisas envolvidas, né? E essa tal da venda que a Dé bem colocou, que o Du estava falando, que é a ignorância, que é estruturante, a gente começa a tirar ela a partir do momento que a gente vai escutar um podcast, a partir do momento que a gente vê um vídeo, a partir do momento que a gente está tomando autonomia da nossa vida e começa a se informar, né, a procurar informação. E na periferia, cara, você tem que garimpar muito para você ter informação, porque é como todo mundo já falou, é muito difícil. Por toda a estrutura social que existe, relação de trabalho, relação de sobrevivência, a pessoa não consegue estudar, é uma série de questões, né? Falta de políticas públicas. Então, tudo isso impede da pessoa desenvolver, né, a sua própria visão de mundo, né? Nós somos totalmente condicionados dentro de uma visão montada pra gente, né? Então, é sobre isso, eu acho, né? A venda, a ignorância, cara. Deixa eu só... O Léo falando, deixa eu só... Tem uma questão que eu não acho que tenha resposta, mas eu gostaria muito de falar. É que, assim, tem uma questão da população periférica, da população pobre, que foi o que a gente viveu, que eu vivi na minha infância, que é assim,
ter carne no prato, naquela época que eu era pequena, era uma forma de status também. Assim, eu sei que eu sou pobre, mas pelo menos eu posso comer um pedaço de carne. Porque naquela época nem todo pobre tinha acesso, né? Nem todo, né? Eu falo por experiência própria, assim. Às vezes era uma salsicha, uma linguiça que era, né, uma coisa muito mais barata. Então, nos meus pais, assim, na minha mãe, na minha tia que me ajudou a me criar, podia não ter fruta, podia não ter legume, mas tinha que ter a carne, que é para mostrar para o vizinho que eu não sou tão pobre assim, que eu não tô morrendo de fome. Então, eu acho que isso é uma coisa que é de classe, porque a gente não tinha, a gente queria alcançar este produto, né, para nossa satisfação, e isso foi criado pela indústria. Você não precisa ter muita coisa, mas você tem que ter um pedaço de carne lá para você não ser classificado como pobrinho, né? Levar marmita sem carne era vergonhoso para mim, levar marmita sem carne. Eu não tinha coragem de levar, eu nem levava nada, entendeu? Então eu acho que foi criando aí um fetiche, acho não, né? É criado um fetiche com esse produto, e isso também é uma venda, né? Assim, importante eu ter aquele produto. Da onde vem, para onde vai, não importa, mas eu tenho que mostrar que eu sou capaz de ter aquele produto, né? Então, assim, o que dava para comprar? Uma tonelada de legumes, o importante é que tinha um pedaço de carne no prato, é aquilo que eu tinha que mostrar. E eu acho que a geração dos nossos pais, dos nossos avós, estão muito ligados nisso. E a gente é uma geração que já consegue... eu acho que já consegue sair um pouco desse lugar, talvez, algumas pessoas, né, a gente vê que não é fácil, já consegue sair um pouco desse lugar, porque também temos mais informação, temos mais acesso a pesquisas, né, a informação, mas eu sinto muito isso até hoje da minha mãe, né, falar que não tem carne para ela é falar pro vizinho que ela tá passando fome. Então eu acho que é um processo que é muito alienatório e que vem de cima para baixo, nessa questão, principalmente na periferia. Exatamente. Eu acho que assim... O Léo tem até uma história, né, DR? Eu acho que assim, cara, antes da gente tentar construir alguma coisa, a gente primeiro precisa desconstruir muita coisa, né, cara? Porque a nossa mente, dentro desse sistema capitalista que a gente vive, dentro dessa economia bizarra que a gente vive, a gente está totalmente vendido, né, cara? A gente está vendido. A nossa vida ela é moldada pelo paradigma econômico. Então, tudo que a gente faz é dentro de um paradigma econômico. Existe venda de carne para manter a economia, existe venda disso, tudo se fala nessa economia, totalmente insustentável, né? E aí isso vai passando de cultura e cultura, vai passando de geração por geração, isso vai dominando, cara. E aí vai se confundindo cultura com economia, e aí na hora que você vê tudo tá dentro de uma propaganda, sabe? E aí tem esse lance, né, da carne ser vista como um status, que é muito interessante. Esse lance eu sempre conto, né, que é do açougue, é muito engraçado. Eu trampava no Mac, né, e aí minha mãe lá em casa falando, pô filho, a mãe tá desempregada e a gente tá sem o que comer. Eu não queria ficar pedindo pra você as coisas não, mas olha aí a situação que a gente tá, né. Aí ela fez esse comentário e abriu o congelador. Isso para mim é algo muito interessante, assim, de muita reflexão. Porque a hora que ela abriu o congelador tinha uma placa de gelo só, né? Então não tinha carne ali, não tinha salsicha. Essa coisa que para ela é visto de forma tão foda assim, né? Porque a gente sempre viveu numa miséria muito grande, né? Infelizmente. E aí eu pensei, caramba, tinha arroz, tinha feijão, sabe? E aí tinha, sei lá, tinha uma cenoura lá, tinha várias coisinhas para comer nesse sentido. Aí eu falei, caramba, tinha tomate também. Hoje eu faço o arroz, feijão com tomate e cebola, assim, jogo só uma páprica defumada, é maravilhoso, sabe? E aí ela olhou e falou, não tem comida, a gente vai estar passando fome. E aí eu peguei e falei, nossa, isso ficou na minha cabeça. Aí no dia seguinte, eu peguei R$50, fui no açougue correndo, todo feliz. Falei, nossa, mano, eu vou comprar comida, minha mãe vai ficar feliz. Aí eu comprei um monte de carne, eu lembro que eu comprei bisteca de porco, né? Esses eufemismos assim que a gente chama para as partes dos animais. E eu levei esse salsicha, assim, que era mais barato, tudo. Cheguei e falei, mãe, agora a gente tem o que comer. Tá vendo? Agora a gente tem comida. O olho dela brilhava, assim, de colocar essas comidas no congelador e falar, nossa, comida, né? Tipo,
Agora a gente tem um arroz e feijão com bife frito. A gente tem um arroz e feijão com frango frito. E aí eu fiquei tipo, caramba, cara, como realmente a cultura ela pega, ela atravessa as pessoas, né, na sociedade, e as pessoas reproduzem isso sem questionamento nenhum. Ninguém questiona a questão do leite. Eu mesmo tinha a ideia de que o leite vinha da caixinha. Tem até a história da menininha que pergunta, né, pra mãe, a caixinha que produz o leite... Tipo, a gente tá totalmente alienado dos processos do mundo, cara. E isso que eu fico mais indignado. E quando eu tenho a oportunidade de falar com alguém sobre isso, eu falo, mano, a gente tá alienado dos processos, de tudo que tá acontecendo. Tem muita gente enriquecendo em cima de muita exploração, em cima de muito sofrimento, as pessoas estão enriquecendo. A maior parte das pessoas estão consumindo isso de forma totalmente alienada, sem crítica, sem questionar nada. E essa galera está enriquecendo muito com isso, destruindo o planeta, e quando está sentado num bando de bilionários, assim, fumando charuto, eles dão risada de tudo isso. E a gente está aqui só seguindo o que ensinaram pra gente, a gente vai só seguindo, né? Então, e essa é a importância com a sua colocação da carne como status, né? Do alimento de origem animal como status, e que a colocação do Léo também foi excelente. Por isso que o veganismo hoje ele não pode ser um movimento elitista de classe média, sabe, de Instagram com pratinhos bonitinhos, sabe, aquela coisa toda fofinha. Por quê? O veganismo ele precisa necessariamente ser político, ele precisa fazer as conexões de classe, ele precisa debater a luta de classe, ele precisa debater gênero. Por quê? Antes da pessoa tirar um pedaço de carne do prato, é preciso que ela compreenda a realidade que ela está inserida. É preciso que ela tenha essa autonomia, que você teve, que o Adriano teve, que eu e o Léo, que nós tivemos, de falar, não, eu vou comer isso daqui. Ah, mas o cara vai achar lá que eu não tenho o que comer em casa. E daí? Eu tenho consciência, eu sei o que eu estou fazendo. E para isso... é preciso questionar a educação que essa pessoa teve, é preciso questionar onde ela trabalha, em que meio ela cresceu, o que ela escuta, o que ela não escuta das pessoas, dos amigos dela. Então o veganismo político abrange tudo isso. Antes de falar daquele pedaço de carne que está no prato, o veganismo político vai falar da situação que a pessoa está vivendo numa periferia, numa favela. E vai contemplar tudo isso. Entende? Então, essa é a importância do veganismo político hoje, e não o veganismo só por veganismo. Só para concluir a fala do Du, que foi perfeita, cara, o que o Du falou é exatamente o que eu queria ter falado para concluir isso. Quando a gente vai falar de veganismo político ou outro veganismo, parece que é uma coisa estranha. Mas a galera que está no movimento político é uma galera mais de periferia. Porque para você falar, antes de você tirar qualquer coisa, ou ter um hábito, ou mudar qualquer coisa, existe uma série de coisas por trás disso que influencia os hábitos. Então, o veganismo político ele tenta trazer essa noção de realidade, botar o pé no chão e falar, gente, não é simplesmente você postar um vídeo lá de animais morrendo e falar, você é cruel porque você não para de consumir esses animais. Por isso que a esquerda é uma coisa interessante, né? A esquerda é sempre vista como a galera mais chata, né? Porque o pessoal da direita é super raso, né? Eles olham as coisas de forma muito superficial. E não é superficial, o mundo é um bagulho complexo. As coisas são extremamente complexas. Então aí a gente vem com esse veganismo político, como o Du colocou, e tenta contextualizar tudo. O que faz as pessoas serem como elas são, o que faz as pessoas mudarem de hábito, o que toca nelas, entendeu? A convivência, o meio. Então é uma série de questões, assim, né? As pessoas olham o veganismo político é algo institucional. O veganismo político é de partido político. Não. O político que a gente está falando é essa visão ampla do que faz as pessoas realmente pensarem no mundo mais adequado, mais justo, né? O que tem por trás de tudo isso, né? Caramba, muito bacana, gente, esse posicionamento, toda essa reflexão que vocês estão proporcionando. Esse papo aqui, né? A Débora falou sobre a questão das vendas nos olhos, né? E aí vem a alienação, vem o veganismo político. Isso me lembrou uma citação bem antiga. A citação por si só já é antiga, mas eu li isso há muito tempo,
que é o livro Para uma Crítica da Economia Política, do Karl Marx, onde ele diz o seguinte, né? É engraçado como algumas coisas elas chocam a gente de uma tal maneira e a gente nunca mais esquece, né? Quando eu li essa frase do Marx, eu falei, nossa, faz todo sentido. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente sente com diversas coisas, com o veganismo não foi diferente, mas e que tem tudo a ver com esse papo, porque o Marx ele diz o seguinte, que o sistema capitalista ele é tão bem engendrado, né, tão bem pensado, que ele vai além de você fazer uma mercadoria para um consumidor. O sistema capitalista ele faz também um consumidor para a mercadoria, né, mostrando aí de como nós somos também produtos de um sistema que está engendrado na exploração. A gente está falando aqui da exploração animal, mas a gente vai falar da exploração também dos trabalhadores, né? Das pessoas que estão nas periferias. E como a cultura ajuda a cimentar isso, né? Que é basicamente isso que vocês estão colocando aqui, né? A cultura alinhado a um sistema que nos trata enquanto produtos, que nos trata, né, que sobrevive à base da alienação dos mais pobres e da exploração dos mais pobres, né? Então, basicamente é isso. Aí eu queria alinhar nessa citação do Marx que eu fiz, alinhar no documentário de vocês, que vocês começam um documentário com uma citação de Marx. E pelo que eu estou entendendo aqui, vocês tiveram um caminho que, para mim, por exemplo, foi inverso, né? Eu primeiro conheci Marx, conheci a esquerda, fui militar na esquerda, para depois chegar no veganismo. E pelo que eu estou entendendo, vocês chegaram no veganismo, né? Foram se apropriando, foram conhecendo, né? Foi chocado com uma realidade ali que não parecia fazer sentido e chegou na esquerda, chegou no Marx, chegou na militância. Então eu queria que vocês contassem um pouco, né, como foi essa trajetória de cair no veganismo politizado, político e ir para o Marx. Dri, na verdade, mano, a gente já tinha... Foi assim, quando eu saí do McDonald's e eu comecei a ter contato com documentários, comecei a ler algumas coisas, minha mente, por alguma razão, ela começou a compreender essas paradas, porque eu estava vivendo uma exploração dentro de uma empresa muito grande. Eu estava trabalhando 9 horas por dia, eu não respirava, eu pegava 2 busão, às vezes eu perdi o ônibus à noite, andava 10 quilômetros para pegar um outro ônibus, já tive que dormir no ponto de ônibus esperando o ônibus, então eu estava vivendo isso, irmão. Então, quando eu tive contato com teorias, com as escritas, quando eu tive contato com reflexões políticas, eu falei, cara, eu tô vivendo isso, mano. Tipo, então, assim, pra mim não teve diferença, eu não tava dentro de uma universidade, eu não tava sentado no meu quarto, minha mãe e meu pai fazendo comida, conversando na sala, tomando um café, e eu, cara, olha isso, como é a sociedade. Não, eu tava vivendo aquilo. Então, eu tive contato primeiro com a crítica social, como o Léo também. E o Léo também estava vivendo isso. Nós estávamos vivendo no mesmo tempo. Nós trocando ideia sobre essas paradas, sobre informação, sobre desigualdade social, sobre, mano, a gente está vivendo assim. A nossa mãe tem uma visão econômica muito estrita, né? Ela é bem restrita, né, na verdade. Então, a gente gastava cartão de crédito, a gente fazia parcelas. Cara, cheguei a dever 4 mil reais pro banco, não tinha dinheiro para pagar, fazendo empréstimo. Eu tava atrelado nesse mundo, eu tava dentro desse mundo, vivendo isso, sabe? E depois disso que eu tenho contato com o sofrimento animal. Ou seja, você entende que pra gente não tem diferença? Pra nós fomos obrigados, estruturalmente, nós somos obrigados, geograficamente, nós somos obrigados a consumir produtos de origem vegetal que não sejam industrializados veganos. Nós não tínhamos condições financeiras para isso. A região que a gente morava e o dinheiro que a gente tinha era para comer aquilo. Não tinha opção. O veganismo popular, o vegano periférico, né? A página, ela surge dessa necessidade de mostrar para as pessoas que é o seguinte: isso é o que a gente tem para comer, isso é o que a gente tem para comprar.
Se aqui no mercadinho tiver esse produto não testado em animal, a gente vai comprar. Se não tiver, o que a gente vai fazer? Então, o veganismo político e a vegano periférico, ela entra na nossa vida de forma intrínseca, ela faz parte da nossa vida, não tem diferença. A gente não estudou isso para ser isso. Nós fomos isso, automaticamente. O Léo até conta como foi a história dele lá no Campo Grande, né? No começo, para completar isso. Isso é muito massa, né? Porque tudo na nossa vida, a gente vivenciou mais do que pensamos intelectualmente, assim, antes de ter alguma vivência. E o veganismo não foi diferente, né? Concluindo aí não foi diferente, a gente vivenciou muita coisa, a gente foi em muita feira vegana, a gente seguia muitos perfis assim e olhava, não seguia não, né? A gente olhava e não batia. Então tudo na nossa vida, primeiro vem a vivência, primeiro vem o questionamento de tipo, mano, alguma coisa tá errada, e depois que a gente foi ter contato com o veganismo político, com a questão da política, depois que a gente foi ter esse contato. E aí, quando eu estava no Campo Grande e me tornei vegano, eu cheguei lá, para mim a decisão foi assim, eu lembro que eu assisti o último documentário que eu assisti, se eu não me engano, eu tinha assistido uma série de documentários ao longo de uns dias. O último que eu assisti, se eu não me engano, foi o What the Health, que fala lá de saúde, né? Que eu me preocupava muito com a questão da alimentação, porque também não dá para virar vegano e ficar comendo só batata frita, né? Aí eu me preocupava muito com a questão da alimentação. Aí eu falei, caramba, olha que interessante, eu fui dormir olhando o documentário, a última cena que fala, se as pessoas virassem veganas, isso aqui de terra seria consumido. E se as pessoas continuarem consumindo produtos de origem animal, isso aqui de terra é gigantesco. E eu fui dormir assim, não, nunca que eu vou virar vegano. Eu juro pra você, eu fui dormir com essa sensação, tipo, putz, eu até quero, eu tô acompanhando, eu tô vendo, mas eu não vou virar. Eu não sei, eu não consigo lembrar o tempo de eu ter acordado e falado, hoje eu não consumo mais nada, eu não lembro, mas eu sei que eu falei, a partir de hoje eu não consumo, eu vou me obrigar a não consumir mais nada de origem animal e vou mudar totalmente minha alimentação. E aí eu sempre conto desse primeiro processo, da primeira semana que eu vibrava a cada prato que eu comia, né? Foi até engraçado, eu molecão de tudo, até uns 4 anos atrás, eu vibrava, eu falava, consegui, velho, é isso, e eu quero isso pra minha vida. Aí, de adaptação mesmo, na questão da alimentação, levou tipo 1 semana só. E aí nesse processo de eu decidir falar, eu vou virar vegano, e eu preciso consumir alguma coisa a partir disso, não passou na minha cabeça consumir hambúrguer do futuro, não passou na minha cabeça, nossa, Sadia, será que tem algum hamburguinho? Não, isso não passou. Passou assim, se você quiser ser vegano aqui na Quebrada, você vai ter que ir lá na feira, vai ter que comer comida da feira. Então, eu não passei a comer comida da feira depois que eu tive contato com muita informação sobre agricultura orgânica, não, foi vivência mesmo, de tipo, a gente foi empurrado para isso. E aí, ao passar do tempo, a gente descobriu a horta urbana do Seu João e da Dona Diva. Aí a gente começou a pesquisar mais e a entender mais. Então as etapas foi se dando de forma muito, muito viva, assim, né? E aí eu lembro que até no nosso Instagram tem uma foto, né? Da primeira feirinha que eu fiz, que eu até liguei pro Du, falei, Du, mas ficou mó barato aqui a feira que eu fiz, mano. Eu comprei uma couve, comprei laranja, comprei umas paradas, fiz um suco aqui, fiz um tomate com alface, ficou mó barato, mano, tô mó feliz. Aí ele falou, o Du falou, mano, mas é isso, é barato. E até em mim já tinha essa coisa do veganismo é caro, até inconscientemente, entendeu? E aí eu falei, caramba, mano, mas por que as pessoas estão falando de veganismo elitista? Eu não tô entendendo muito bem. Se eu tô vendo que viver na Quebrada aqui, comendo arroz, feijão, fruta, legumes e vegetais é bem mais barato. Eu recebo menos que muitas pessoas aqui na periferia, né? A gente tá falando, é bom a gente fazer um parênteses bem rapidamente aqui, que a gente não está falando aqui sobre pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, pessoas que dependem de terceiros, não estamos falando aqui de pessoas que estão em vulnerabilidade social, não são essas pessoas. A gente está tratando aqui de uma galera que tem uma certa grana girando na sua família, mesmo que de forma muito precária, né? São essas pessoas que a gente está falando. É muito bom linkar isso. E aí a gente está falando dessa galera. Aí
no meio de tudo isso, foi uma empregada, né? Eu não uso o termo doméstica porque ninguém é domesticado aqui. E aí foi uma empregada que trabalhava na casa de um empresário lá em casa. E eu nesse processo de veganismo elitista, veganismo popular barato, aprendendo muito com essa vivência, aí ela olhou e falou assim: nossa, vocês comem que nem o pessoal lá da casa que eu trabalho, né? Comem com bastante fruta, gosta de salada. E eu tipo, nossa, que interessante essa fala, né? Porque é super mais barato. E eu, olha que interessante isso. Nessa época, eu recebia R$ 940. Eu trabalhava numa cachaçaria, quando eu virei vegano, eu trabalhava numa cachaçaria sertaneja. E eu trabalhava só 3 dias, era um bicão que eu fazia. Eu fiquei fazendo bico por 2 anos. E essa pessoa que era empregada na casa desse milionário, ela ganhava muito bem, tipo, muito bem. Não bem no sentido de muita grana, sabe? Mas ela ganhava muito melhor do que eu. E ela não tinha nenhum gastos a mais. Então eu fiquei fazendo essa reflexão sozinho, falando, olha que interessante, cara. Eu ganho muito menos, como muito melhor, tenho muito mais variedade, não contribuo com nenhum tipo de exploração. E uma pessoa que ganha mais que eu, que está na quebrada, que é uma mulher negra, que é empregada, né? Que ela tem essa visão. E aí nisso eu comecei a debater com o Du sobre tudo isso, falar sobre cultura, falar sobre sabotagem, falar o quanto essa pessoa foi sabotada culturalmente. Aí a gente desenvolveu tudo isso, né? E a gente percebeu que viver, cara, sendo vegano é muito mais barato, velho. É muito mais econômico, muito mais ético, enfim. Então é bem legal falar sobre isso. Poxa, que bacana, cara. Vamos tentar falar um pouco sobre o documentário, rapidamente, sobre a questão da produção dele, né? Eu vi o documentário, né? Acho que toda pessoa que inicia no veganismo, né, vai buscar documentário, vai buscar uma série de informações, né? E normalmente a audiovisual é mais acessível, né? E aí, enfim, eu vi o documentário de vocês, eu falei, nossa, que documentário simples, bonito, informativo, não devem nada para os documentários que a gente vê de alta produção, né? Vocês falam de tudo ali, né? O que é a vida na quebrada, o que é o antiespecismo, né? Que essa é uma pauta que está vindo bem forte, né? Nesse veganismo mais político, mais politizado, né? Então o antiespecismo aparece as hortas, aparece tudo ali, né, que diz respeito ao veganismo popular, né? E aí eu queria saber assim, como que surgiu a ideia do documentário, da produção. Tem a mão ali da Mídia Ninja também, né, que acho que produziu o documentário. Como é que foi trabalhar com eles, né? Fala um pouco desse processo pra gente. Na verdade, o documentário ele foi produzido pelo Rawane, né, que faz parte, dono da Habitantes Filmes. Ah, legal. Isso. E aí, através do Xepa Ativismo, né, que tem a Bianca como representante aí dentro do Mídia Ninja, ela conseguiu fazer essa ponte pra gente divulgar no Mídia Ninja. Então, a Mídia Ninja ela foi uma divulgadora do documentário, né? Certo, mas entendi. A produção foi 100% aí independente do Rawane e da Habitantes Filmes com os camaradas dele. E Poxa, primeiro ficou mais bonito agora o documentário, né? Porque é isso, é mostrar como que a periferia se movimenta, né? E consegue produzir esse tipo de informação, de conteúdo, né? Com certeza. E, cara, a ideia, quando ele chegou pra trocar ideia com a gente, ele falou, mano, já entendo muita coisa de como vocês pensam. E aí primeiro ele falou com o Léo, né? Ele falou pro Léo, aí o Léo pode falar um pouquinho sobre isso, mas só pra falar aqui que o Rawane, ele sempre foi muito aberto. Então tudo que a gente falava, ele tentava fazer, entendeu? Ele não criticava. Ele sabia que o documentário, nós queríamos falar, mano, ó, isso eu quero colocar, isso eu não quero, tá ligado? Mano, eu quero falar sobre isso. Então, ele deu tanto espaço pra gente, mano. Ele é um cara tão foda, ele deu tanto espaço pra gente que o documentário saiu daquele jeito. Orgânico, natural, verdadeiro, profundo, entendeu? Com conversas da minha família, da minha tia, da minha mãe. Então, a gente só tem a agradecer devido ao produtor, né? A gente tem a agradecer porque foi muito foda mesmo. Não era uma pessoa que ficava, gente, isso não pode, isso, aquilo não pode. Ele não quis monetizar nenhuma vez
o documentário. Tanto é quando a gente entrou em contato com a Xepa, né, com o Mídia Ninja, a gente falou, o Raoni falou, nós não queremos monetizar, nós não queremos dinheiro, nós não queremos retorno financeiro, porque a ideia não é essa, é espalhar cada vez mais, entendeu? E aí o Léo pode falar como ele abordou o Léo, né, porque foi ele que teve o primeiro contato. Eu estava trabalhando no Expresso Vegano, na época eu era auxiliar de cozinha lá, e aí o Léo chegou com ele lá pra gente conversar. Assim, Adriano, tipo, eu tava lá em casa, né? Tava fazendo esse trampo, tava nesse momento de euforia de veganismo, com a página lá, aí a galera curtindo. E eu pensando assim, pô, seria massa, pensando só, né? Seria massa se alguém materializasse isso, né? Se alguém comprasse a ideia de gravar alguma coisa, né? E aí eu pensei assim, caramba, velho, seria massa. E foi passando o tempo, eu recebi uma mensagem do Raoni no WhatsApp, no Instagram mesmo. Ele achou que a gente nem ia responder. Aí ele falou, mano, quero conversar com você, eu sou de uma produtora e vamos conversar. Mano, na hora eu falei, caramba, velho. Aí eu mandei meu número pra ele me ligou. Aí nessa troca ele falou, é assim, eu conheci o trabalho de vocês lá no Rio de Janeiro, num bar, sentado com um cara que comentou da página de vocês e falou que vocês eram de Campinas. E ele tava no aniversário de um amigo lá no Rio de Janeiro, o Raoni, né? Aí falou, louco, os caras são de Campinas, estão fazendo esse trabalho e eu não conheço os caras. Aí ele falou assim, mano, eu preciso entrar em contato com esses caras e fazer alguma coisa. Vou ter que conversar com eles, não vai ter jeito. Aí nisso ele entrou em contato comigo, ele falou, é assim assado, mano, eu quero que o bagulho seja do jeito que vocês fazem mesmo, orgânico, totalmente real. E aí vamos conversar mais, vamos marcar uma reunião, tudo. Aí a gente marcou uma reunião, a gente colou lá no Expresso Vegano onde eu trabalho, na hora do almoço dele. E aí trocamos essa ideia e aí a gente tinha duas opções, né? Fazer por um edital na prefeitura e ganhar um recurso para poder fazer a parada, ou escolher de forma totalmente independente. Ele pega a câmera de um, pega a câmera de outro, chama um amigo para gravar um áudio e sai. Eu falei, mano, se a gente conseguisse fazer na raiz, assim, tipo, independente, seria muito foda, mano. Seria muito foda mesmo. E aí ele falou, então vai ser assim. Eu falei, mano, a gente não tá preocupado com grana, assim, com retorno, nada. Até porque a gente não ganhou R$1 com esse documentário. E pra gente tá de boa, mano. Porque o que mais importa cara, é ver a mensagem sendo transmitida. Tá fazendo um trampo desse, sabe? E aí aconteceu dessa forma, velho. Aí tudo que a gente ia pensando, ele falou, vocês falam, a gente só grava e roteiriza. E aí eu e o Du ia trocando ideia, falando, aí eu falei, putz, tem que ter a horta comunitária. Aí o Du falava, tipo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E aí foi super de boa. E o documentário ficou lindo, ficou incrível, assim. A gente gostou muito. E aí o Mídia Ninja, né, com a galera do Xepa Ativismo, falou, gente, se vocês quiserem essa força aí, se vocês quiserem esse apoio, a gente tá aqui, tá? Aí a gente conversou com o Raul super aberto, falou, mano, é isso, vamos fechar com o Mídia Ninja e vamos soltar isso no mundo. E aí estamos chegando a quase 100 mil, né, visualizações no YouTube desse doc. Verdade, ontem eu assisti de novo e falei, Jesus, quanta gente, que bom, que maravilha. As pessoas, e os comentários também, muito bacanas, assim, nossa, eu vi uns comentários assim, vocês conseguiram abrir minha mente para uma coisa que eu nunca tinha pensado, e eu acho que isso deve ser o mais gratificante de todo o rolê de vocês, né, é de ver as pessoas falando, caramba, é isso. Eu acho que, é um serviço à humanidade, né, fazer esse tipo de coisa onde você vê as pessoas se identificando e percebendo essas questões. Olha, Dé, eu recentemente recebi um feedback de uma amiga da minha companheira aqui do Juazeiro do Norte, que ela falou que parou de consumir leite, ovos, carne, e tudo ela fala, não, eu tô entrando no Instagram de vocês, eu leio isso, aquilo. Nós não temos noção de como as pessoas interagem com o nosso conteúdo, saca? A gente não sabe como é. A não ser, às vezes quando a gente recebe um feedback ou outro, a gente sabe, quando a gente escuta você falando isso com todo carinho, mas quando é uma pessoa próxima de você que fala, eu parei com isso, parei com aquilo, e eu sempre achei que fosse caro, que eu jamais ia conseguir. Quando você vê que é uma pessoa funcionária de uma empresa, quando você vê que é uma pessoa da base da sociedade, sabe? Então isso é muito gratificante mesmo, é muito, muito mesmo, e deixa a gente extremamente realizado. Essa é a função do nosso trampo. Deixa eu fazer uma pergunta pegando esse gancho, que você falou que, né, uma amiga da sua companheira falou, e eu também, graças
a Já. Tem uns amigos também que vem falando, tô tentando tirar isso, tô tentando tirar aquilo. E eu acho muito interessante. Vocês acham que na pandemia essa discussão teve ali um aumento, assim, na visibilidade? Porque pensando que a pandemia nasce de um desequilíbrio ambiental, né? De um desequilíbrio das vidas na Terra. Dizem que é manipulação, mas mesmo assim é um certo desequilíbrio. Vocês acham que as pessoas, principalmente os trabalhadores, estão abrindo um pouco mais o leque para essa discussão? Com certeza. Há 10 anos atrás isso eu não escutava em lugar algum. Em lugar algum. Hoje eu entro dentro de um busão, hoje eu entro dentro de algum lugar e eu escuto pessoas falando sobre isso. Hoje eu estou na periferia e as pessoas me perguntam, isso aqui é de origem animal, isso aqui não é? Por que você é vegano, por que você não é? Então hoje assim, eu vejo na internet, em várias redes sociais, muitas pessoas pretas, pobres, mostrando que é possível você estar dentro do movimento, você ser vegana, você ser vegano. Então assim, hoje mudou muito isso. Mas eu não acredito que seja por conta da pandemia, entendeu? Eu acho que é mais o acesso à informação e as pessoas estão tendo coragem, né? De mostrar a cara e falar, eu nasci na periferia, eu sou periférico, eu nasci na favela e eu posso ser o que eu quiser. E entender também, né, que as pessoas que estão na periferia, elas não têm culpa de estar na periferia, né? Existe toda uma questão, né? Então, é essa consciência que é foda, né? Essa consciência que essa galera tá tomando, né? A gente ouviu o podcast da Ecofada aí, a menina é super incrível. Tem a Thalita Flor, que faz um trampo super foda. E o Igor, vegano de quebrada, né? A Sapa Vegana. A Sapa Vegana, foda demais, a Luciene. Então, quando essa galera começa a falar, começa a aparecer, as pessoas vão se empoderando, né, do discurso, vão se sentindo representada. E eu acho que é aí que tá a mudança de base, né? Eu acho que é por aí, entendeu? Que as coisas vão caminhar assim, para um futuro, eu diria, menos traumático para a vida humana e para a vida da terra e dos animais. Gente, que bacana essa fala, que bacana esse pensamento. E o Léo falou uma coisa muito interessante, eu tô lutando, mas talvez eu não colha os louros dessa luta, mas eu tô lutando, e a gente já tá colhendo louros de tantas outras lutas, né, que a gente também não lutou, e que graças ao universo, à Mãe Terra, as pessoas tiveram essa noção, tiveram essa consciência e foram lutar mesmo sabendo que não iam viver, né, as consequências daquela luta. E eu acho que a humanidade, ela vem nessa... Não sei se é que eu não consigo achar outra palavra para evolução, mas vem, né, nessa dinâmica de ir encontrando as lutas e lutando, e talvez você não seja o contemplado, mas você esteve ali naquele momento, e que bom, agradeço todas as minhas ancestrais por todas as lutas feitas, agradeço todos os dias, inclusive. Eu queria colocar alguma coisa aqui, eu queria registrar isso que é muito importante também. Se você é de periferia, está escutando esse podcast, se você é de quebrada, está meio perdido, não sabe como agir, pensa que assim, você quer estar no mundo como? Você quer estar fazendo o que no mundo? Você quer estar vivendo cada dia da sua vida como? Você quer acordar e colaborar com a exploração animal? Se você tem consciência, claro. Você quer acordar e comprar um produto que é oriundo de escravidão humana, por exemplo? Você quer acordar e colaborar com um sistema extremamente cruel, desigual? Você quer humilhar pessoas? Você quer se sentir superior? Pensa nisso. Por que eu sou vegano hoje? Eu não sou uma pessoa extremista. Eu sou radical. E é diferente. Entendeu? Eu não sou uma pessoa que eu acho que o mundo tem que virar vegano, a gente nunca vai se vacinar porque eu tenho que viver colhendo fruta do pé e comendo o que tem no pé. Eu não acho que o mundo é assim. Mas eu quero colaborar. Eu quero caminhar num sentido que eu acho justo, que eu acho coerente. Entendeu? Então por isso que hoje eu não consumo nada de origem animal. Por isso que hoje eu evito comprar coisas extremamente desnecessárias. Porque eu quero viver assim. Entendeu? Só queria colocar essa fala para completar tudo que a gente conversou. E é legal que a gente fala bastante coisa, tem muita coisa para falar, muita teoria.
bastante coisas importantes, só que aí chega a pessoa e fala, mas eu mudar só a minha vida não vai alterar em nada, né? Aí entra uma questão muito importante. Nós somos da parte de que você precisa, se você acredita em alguma coisa, você precisa acreditar naquilo e seguir aquilo, e colocar em prática no seu dia a dia, nas suas ações, na sua visão, estar atento no seu condicionamento. E lutar por uma mudança sistêmica também, porque tudo está ligado. Não adianta você falar, para que eu vou parar de consumir carne se o Brasil exporta carne para mais de 170 países? Não faz o menor sentido. Esse discurso, ele é um discurso que ele impede qualquer mudança. Você entende, Adriano? Vocês entendem? Sim, totalmente. A ideia? Porque tem... Pode falar, Adriano. Não, eu só tô concordando. Falei, realmente, é um discurso, um discurso que serve até para te dar um certo, digamos que uma muleta, né? É um discurso que é uma muleta para você não sair do seu lugar. Um certo comodismo. Existem muitas pessoas que têm consciência das coisas, têm informação e não querem mudar. Existem essas pessoas. Quando a gente vai falar que tudo é uma questão de não querer ver, as pessoas não querem mudar, a gente tem que separar. Existem as pessoas de classe média que têm muita informação e não querem mudar. Só que a maior parte da população não é essa questão. Por isso que a gente faz o nosso trabalho, entendeu? E aí as pessoas que não querem mudar, elas jogam tudo para o âmbito sistêmico e falam, eu mudar minha vida não vai alterar em nada, né? E aí a gente fala sobre tudo isso e pensa, como que a gente vai colocar em prática, né, tudo que a gente está falando, tudo que a gente está conversando? Como que eu vou viver sobre isso? E aí sempre que eu falo sobre isso, eu diria para a pessoa refletir todas as atitudes dela que ela vai ter, tudo que ela vai comer, ela refletir e pensar, nossa, da onde que vem isso daqui, né? Com o que eu estou contribuindo? Será que eu realmente quero contribuir com isso? Será que é ético contribuir com isso? Eu acho que as pessoas precisam se munir de informação para ter uma boa base, né? Para ter uma base bem boa, para poder aplicar no dia a dia tudo que está aprendendo. Porque não adianta só ler livro, só assistir documentário, só ouvir podcast e ficar sempre consumindo conteúdo, só que não traz para a realidade, para o dia a dia, né? Não fala, isso fez sentido para mim, vou tentar aplicar. Que foi o que eu fiz. Cara, depois que eu vi tudo isso, eu falei, não tem como eu tomar leite agora, depois que eu sei de tudo isso. Não faz o menor sentido. E para mim não faz sentido. E aí você começa a pesquisar leites vegetais, você começa a ver que leite de caixinha no supermercado vegetal é caro, você não precisa disso. E aí você vai lá, você sabe que come bastante arroz e feijão, também é uma coisa muito boa, né? Que é o nosso símbolo aí, o arroz e feijão, que é riquíssimo em nutrientes, tudo. Então eu acho que a prática também ela é muito importante, né? A vivência, a gente podia falar um pouquinho sobre isso também, né? Certo, bacana. Olha, gente, muito massa assim o papo, né? A gente já está indo aqui caminhando para um pouco mais de 1 hora no nosso episódio. Eu queria assim para a gente meio que caminhar para o final. Pedir para vocês falarem assim hoje, quem está ouvindo o podcast, quem tem contato aí com a página no Instagram, né, o documentário, o site também, né, a gente acabou nem falando do site, né, vocês abriram agora, né, colocaram o site no ar, né, muito bacana. Hoje quem quiser ajudar, quem quiser somar nessa luta, né, anti-especista, anticapitalista, né, como é que pode somar aí com vocês, né, com o Vegano Periférico, como que existe alguma ação, né, seja onde vocês estão morando, alguma coisa que seja assim mais concreta, que a pessoa, sei lá, algum vegano possa falar, olha, eu quero ajudar esses caras que eles são foda, eles estão fazendo as coisas, vamos lá somar com eles, né? Existe algo assim que a pessoa possa colar para somar e falar, vamos por aqui, vamos somar e fortalecer essa luta. Boa, eu vou falar um pouco da minha aqui. Tô no Juazeiro do Norte hoje,
na região do Cariri, no interior do Ceará. Quem estiver escutando do Nordeste, quiser fazer convites para roda de conversa, para troca de ideia. Eu não gosto muito da palestra, né? Mas assim, posso ser convidado também. Eu tô somando aí, eu tô chegando. Cheguei agora, né? Vai fazer só 4 meses que eu tô aqui. Então, ainda tô conhecendo a região, tô me informando com a rapaziada, tô me enturmando aqui. Mas é isso, tô aberto aqui no Nordeste, no Ceará, para participar de rodas de conversa, participar de ações. E o Léo acho que tem algumas coisas para falar, assim, de Campinas, de algumas ações que ele participa lá. E só para colocar, nós abrimos um Apoia-se na página também para o apoio coletivo, porque nós não queremos depender de empresas. Nós já recebemos diversos mesmo, convite para patrocínio na página, para ser embaixador de marca. Nós nunca aceitamos, por não concordar com a filosofia da empresa, por não concordar com o que elas estão praticando, entendeu? Então, assim, nós fazemos tudo na raça. E agora a gente está com a lojinha das camisetas também, porque a gente não quer participar disso. Nós não queremos virar garoto propaganda de uma mega corporação que explora o planeta, seres humanos e animais. Mas está difícil, então coloco aqui porque o Apoia-se ajuda muita gente e a compra das camisetas também. Eu acho que é isso aí, Adriano. É o Apoia-se, né? As camisetas que a gente começou a vender agora. Também vão sair sacolinhas daqui a pouco, né? Vai sair umas paradas novas aí. E eu acho que é isso. Foi bem o que o Du colocou mesmo em relação a não aceitar patrocínio, essas coisas. A gente não vê o nosso público como mercadoria, né? Como pessoas a serem influenciadas a consumir qualquer coisa. Nesse sentido, então, a gente busca sempre fazer a coisa mais independente possível, que é o lance das peitas, das sacolinhas, o Apoia-se lá também. E convites aí, quem quiser chamar a hora que passar essa pandemia aí, estamos abertos. Legal, gente. Olha, foi um papo, né, extremamente construtivo, né, bacana demais. Adorei conhecê-los um pouco melhor aí. Espero que os nossos ouvintes, né, tenham também a mesma percepção. Infelizmente, né, a gente está tentando limitar as pessoas. O limite delas parece que para ouvir podcast é 1 hora, então a gente vai limitando ali, mas nada impede de num futuro próximo aí a gente voltar a conversar, né? Aconteceu alguma coisa, a gente, né, tem coisa nova para falar, tem coisa nova para dizer, ou tem que reforçar as coisas que já foram ditas também. Nada impede da gente fazer um segundo papo aí no futuro, quem sabe. Beleza? Fazer a parte 2, hein, gente? Eu tenho várias coisas que ficou por falar e por perguntar, pelo amor de Deus. Com certeza. Parte 2 aí em breve, vamos gravar. Troca de ideia não falta, né? E é isso, Adriano, uma coisa que eu queria só para complementar também, cara, assim, a gente tentar ao máximo quando for fazer isso, né? Eu falo para diversas pessoas o que está acontecendo agora, falar de forma acessível, popular, sem romantização de nada, sem glamour, entendeu? De forma direta, porque eu acho que só assim, esse é o único caminho, cara. Falando da base para base, esse é o único caminho, irmão. O processo é desgourmetizar a linguagem, desgourmetizar a vida, tá ligado? A gente tem que ser mais real, ser mais realista e trocar ideia direta. Eu queria agradecer muito você, Adriano, pelo espaço, agradecer muito a Débora pela troca de ideia. Vocês foram incríveis, gente. Valeu, viu? Família, muito obrigado, Adriano, Débora, Psicosfera, pelo espaço, pelo carinho. E, mano, é isso, dedicação e foco. Valeu, família. Vamos somar nessa luta sempre, velho. Legal, obrigada mesmo. Obrigado aí pela disposição, gente. Foi massa demais. Para encerrar esse nosso episódio, a gente vai puxar uma dose um pouco mais cultural aqui pro nosso Nordeste. Aproveitando aí que o Eduardo tá lá no Ceará, né? Esse mês de fevereiro faria 80 anos o Dominguinhos, né? Que faleceu. Ele completaria 80 anos de idade. E a gente vai encerrar o programa então com a música Eu Só Quero um Xodó, do nosso grande Dominguinhos, aí, símbolo da cultura popular, aí, né? Sim. Maravilhoso. É isso então, gente. Forte abraço, brigadão mais uma vez por ter aceito aí o convite, a troca de ideia.
E a gente tá junto aí na luta antiespecista. Forte abraço para vocês e para todos os ouvintes aí. Satisfação demais, obrigado a todos vocês. Valeu, Débora, valeu, Adriano. Vamos junto, gente, vamos junto mesmo. Valeu mesmo, beijo. Que acabe o meu sofrer, um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer, um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Ô Gil, só tá faltando tu, viu? Xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. É isso aí, meu irmão. Xodózinho de vez em quando é coisa muito boa.